Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Cristão Reformado. Nós estamos aqui para começar esta série de bate-papos teológicos com alguns pastores e teólogos que foram convidados para esta série. E o tema do nosso bate-papo teológico de hoje é escatologia e preterismo. E para isso nós convidamos o pastor Tiago Titilo, que é pastor batista, professor do Seminário Teológico Betel e Evangélico Peniel. Ele é bacharel também pelo Seminário Teológico Betel, especialista em teologia bíblica sistemática pelo Seminário Batista do Sul do Brasil. Também é formado em letras e é escritor. E está atualmente escrevendo sobre o tema do que nós vamos falar hoje, nós vamos tratar hoje, que é escatologia e preterismo. Ele mora no Rio de Janeiro, é casado com Daniele Vieira Titilo e pai de 2 lindas crianças. É isso aí. Queria pedir para que o pastor Tiago Titilo possa fazer uma pequena oração para que a gente comece esse bate-papo e logo depois da oração nós vamos começar a sequência de perguntas e conversa. Ok, vamos então orar. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pelo privilégio que temos de aqui estar gravando esse programa, essa entrevista, que tudo quanto aqui for dito venha servir para a edificação do teu povo e para a glória do teu nome. Fica conosco, abençoa os irmãos, os familiares, as pessoas que estão em suas casas, em virtude desta pandemia, que o Senhor possa estar livrando o seu povo de todo mal e trazendo solução do céu para as nossas vidas. Fica conosco. Senhor, abençoa-nos neste momento. Nós te pedimos, agradecidos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pastor Tiago, a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar a você é a seguinte: qual é a sua posição teológica? Posso, por favor, nos falar um pouco a respeito da sua posição teológica, o que você defende e o que um preterista defende? Muita gente não sabe o que é preterismo, o que tem a ver preterismo, futurismo, historicismo com escatologia. Poderia dar uma explicação a respeito dessas coisas? Sim, claro, meu irmão. A minha posição escatológica, eu hoje me chamaria de um amilenarista, mas que tem uma visão otimista do futuro. Eu acredito que, de alguma forma, antes de Cristo voltar, o seu evangelho vai alcançar o coração da vasta maioria da população mundial e os efeitos do evangelho serão sentidos em todas as sociedades, a sua influência será percebida na vida das pessoas, na cultura, na economia, em diversas outras áreas da existência humana, né? Então, essa é a minha posição, conquanto eu não me defina como um pós-milenarista, porque o pós-milenarista, geralmente, ele tem uma visão de um progresso do reino de Deus, e enquanto eu entendo que há oscilações de momentos mais difíceis e de momentos onde há uma maior aceitação do evangelho. Contudo, antes do fim, eu creio que essa aceitação do evangelho será maior. Mas algumas pequenas diferenças técnicas me impediriam de me denominar como um pós-milenista, né? Embora eu leia bastante, admire e cite muito em minhas pesquisas teólogos pós-milenistas. O que é o preterismo? O preterismo, o nome vem da expressão pretérito, que significa passado, é a crença de que muitos textos do Novo Testamento, muitas profecias que falam acerca da vinda de Jesus, não fazem referência à vinda de Jesus para consumar a história, mas fazem referência à vinda de Jesus em juízo, especialmente na minha visão preterista, existem outras visões, a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém no ano 70, porque esta cidade, liderada pelos... é até um pleonasmo, né? Liderada pelos líderes, mas
vamos dizer assim, essa cidade encabeçada pela sua liderança religiosa, rejeitou o seu Messias. Então, o povo do Messias rejeitou o seu Messias. O povo do Messias rejeitou o seu Senhor. A noiva do Messias rejeitou o seu marido, o seu esposo. E por isso ela deve ser punida com morte, e é o que acontece, então, no ano 70. Entendo que a maioria do livro de Apocalipse trata desta questão, bem como o sermão escatológico de Jesus. Lembrando, Danilo, que quando nós falamos em preterismo pretérito, nós estamos falando do ponto de vista de quem está olhando as profecias hoje. Mas quando elas foram proferidas e registradas, por exemplo, o Apocalipse, que eu entendo que o registro foi antes da queda de Jerusalém, depois a gente vai falar sobre isso, a profecia era de um evento futuro, naturalmente, né? Só que hoje, do ponto da história em que nós estamos, quando nós olhamos para trás, a profecia já se cumpriu. Isso só deve ser diferenciado daquilo que é chamado de vaticinum ex evento, a ideia de que a profecia teria sido feita após o evento. Na verdade, não seria uma profecia, mas seria o observar histórico de um fato sendo registrado como uma profecia. Não é esse o caso. Eu entendo que as palavras de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João foram, respectivamente, proferida e registrado antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Bom, certo. Interessante esse fato de que o preterismo é preterismo para nós, mas não é preterismo para o pessoal que recebeu as profecias, já que aquelas eram futuras para eles. Dentro do preterismo, eu sei que há alguns diferentes níveis, e alguns se chamam de preteristas totais e outros preteristas parciais. Esse extremo, você acha que deve ser evitado, esse extremo do preterismo total? Ele é prejudicial à teologia bíblica, ele pode ser chamado até de heresia, ou não? Você pode falar um pouco a respeito disso? Sim, sim. O preterismo total é uma heresia que já vem dos tempos bíblicos, inclusive. Eu quero ler aqui um texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo diz, no verso 2 do capítulo 2, o seguinte. Aliás, eu vou ler os 2 primeiros versículos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Nós temos aqui a referência a uma doutrina que estava sendo disseminada de que o dia do Senhor já tinha acontecido, como sendo o dia final mesmo, né? Não um dia de juízo especificamente. Então, você vai observar que já existia promotores da crença de que Jesus já tinha vindo. O preterismo total entende que todas as questões relacionadas à profecia bíblica já se cumpriram no ano 70, inclusive a ressurreição final, que dentro desta visão é uma ressurreição simbólica, espiritual, e não a ressurreição física que nós aprendemos tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, afirmando que quando Cristo vier para consumar a história, então haverá um juízo onde os vivos e os mortos serão julgados, ressuscitando para essa finalidade, então. Né? Existe um preterismo radical, um preterismo total, que deve ser evitado, sim. Bom, certo. E nessa visão, então, do preterismo total, eles acreditam que a Terra continuará rodando e os eventos continuarão acontecendo eternamente, que nunca haverá um fim para a história? Isso, não há um fim marcado por uma vinda de Cristo, um juízo final. Isso não faz parte das profecias bíblicas. O que deveria acontecer já aconteceu, tendo se cumprido no primeiro século. Bom, certo, isso de fato parece um erro que deve ser rejeitadíssimo. Você falou também a respeito, no início da primeira pergunta, que algumas profecias, principalmente a de Mateus 24, que é muito famosa,
e mencionada pelos preteristas, que falam não a respeito da vinda de Jesus para a consumação de todas as coisas, mas de uma outra vinda que aconteceu no ano 70 e não é uma vinda física definitiva para o final, para a consumação de todas as coisas. Então, a próxima pergunta seria a seguinte, em Mateus 24, parece, numa leitura simples, uma leitura pelo menos influenciada pelos nossos pressupostos, que Jesus está falando dos sinais da sua vinda da parousia, da vinda dele de fato física, e do fim do mundo. Algumas versões usam fim do mundo, aí tem a palavra aion, que é debatida, seria fim do mundo, fim da era, coisas do tipo. Como um preterista como ele interpreta as questões que aparecem em Mateus 24, que falam de Jesus vindo nas nuvens com os seus anjos, no versículo 30, fala no versículo 3, a pergunta é sobre o fim do mundo, como o preterista interpreta essas coisas? Jesus vindo nas nuvens, o fim do mundo, a pergunta dos discípulos que parecia de fato perguntar a respeito de quanto seria a consumação de todas as coisas. Ok, uma pergunta muito boa, né? Antes, só fazendo uma observação, porque a gente falou aqui do preterismo radical, mas a gente não deu o nome do pai da heresia, né? A gente foi lá em 2 Tessalonicenses, mas essa visão foi muito popularizada pelo James Stuart Russell, né? Com seu livro A Parousia, né? Então, é claro que o livro do Russell teve, podemos dizer que teve o seu aspecto muito positivo, né? Porque abriu os olhos dos exegetas para a possibilidade de que muito do sermão escatológico de Jesus, ou mesmo do Apocalipse, ou 2 Tessalonicenses, ou outros textos de cunho escatológico, poderiam ter tido seu cumprimento no século I. Contudo, a sua conclusão é uma conclusão equivocada que leva à heresia do preterismo radical. Mas, vamos lá. Danilo, eu vejo no versículo 3, na verdade, um questionamento do discípulo que pode ser dividido nas duas perguntas seguintes. Quando sucederão estas coisas? A primeira pergunta seria essa. E a que estas coisas os discípulos se referiam? Aquilo que foi dito imediatamente antes disso, né? Que não ficaria pedra sobre pedra do templo que não fosse derrubada. Então, a primeira pergunta dos discípulos é: quando sucederão estas coisas? E a segunda pergunta é uma pergunta que pode fazer supor ser duas, mas ela tem, na ideia dos discípulos, uma única pergunta. E dize-nos que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque os discípulos entendem que a vinda de Cristo ela leva naturalmente à consumação do século. Então, nós temos essas duas perguntas. Uma pergunta acerca de um juízo temporal. Quando sucederão essas coisas? Quando Jerusalém será destruída e o seu templo derrubado? E a segunda pergunta é uma pergunta quanto ao fim do cosmos. Muitos preteristas parciais entendem que todo o capítulo 24 e 25, onde Jesus ainda trata do grande julgamento, tudo isso se refere à queda de Jerusalém. Eles não são preteristas totais, eles são preteristas parciais, porque entendem que outros textos bíblicos vão falar da ressurreição, da vinda de Jesus para consumar a história, mas essas informações não se encontram, nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Eu entendo que Jesus, aqui nesse sermão, ele responde a duas perguntas, corrigindo uma questão que os discípulos eventualmente pudessem ter colocado errado. Tá? Quando o texto, no verso 3, ainda, diz-nos quando sucederão estas coisas, Jesus vai responder até o verso 34. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Talvez eles imaginassem que essa vinda e essa consumação do século fosse algo imediato, que aconteceria ali durante a vida deles. E aí Jesus vai corrigir a concepção errada dos discípulos e jogar essa sua vinda lá para frente. A gente percebe com clareza essa transição
nos versos 34, 35 e 36. Tá? No verso 34, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A leitura natural da expressão grega geração não uma etnia. A leitura natural significa os contemporâneos de Jesus, as pessoas que viviam naquela época, e a perspectiva bíblica de uma geração, ela incorpora a ideia de pessoas que vivem num período de 40 anos por conta do clássico texto bíblico, onde o povo que sai do Egito não entra na Terra Prometida e só a geração seguinte entra 40 anos depois. E aí fica marcado no ideário bíblico a ideia de que uma geração tem 40 anos. Tá? Então nós temos essa referência aqui, que todas estas coisas, quando Jesus diz não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, tudo isto aponta para tudo que Jesus tinha dito até aquele momento. E esta geração aponta para a sua geração. Agora, observe no verso 36 como Jesus ele muda o foco e passa a responder a outra pergunta. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não pode ser, como os preteristas, geralmente, os parciais mesmo, que entendem que esse texto todo se refere ao ano 70, a partir do verso 36, não pode ser uma referência ao ano 70. Por que não poderia? Porque no verso 34, Jesus sabe quando vai acontecer. No verso 36, Jesus não sabe quando vai acontecer. No verso 34, Jesus afirma, é nesta geração. No verso 36, Jesus diz, nem os anjos, nem eu mesmo sei, somente o Pai. No verso 34, Jesus usa pronomes demonstrativos que implicam proximidade. Esta geração, não aquela geração. E no verso 36, ele utiliza um pronome demonstrativo que implica distanciamento. Ele utiliza aqui, pelo menos na nossa versão em português, nós temos a contração da preposição de, mas o pronome demonstrativo aquele, daquele. Ou seja, aquele é algo distante, esta é algo próximo. Então você percebe que aqui há uma transição, e essa transição ela fica estabelecida no verso 35. O verso 35 é a mudança de chave. Quando Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí a chave muda e ele começa a responder acerca daquele dia e hora que ninguém sabe, que tem a ver com a segunda pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus mantém vamos dizer, o questionamento dos discípulos incógnito. Né? Ele não traz essa clareza como ele trouxe acerca da destruição de Jerusalém. Tanto é que na sua ascensão Jesus diz que não compete a nós querermos saber os dias, as estações, ou tentarmos descobrir o dia da sua vinda. Por isso que ele fala de sinais que precederão a ruína de Jerusalém, que na verdade é um evento escatológico também, porque é um tipo do juízo final. É um juízo sobre uma nação, é um evento microcósmico que aponta para o evento macrocósmico, que é o juízo de todas as nações, que a gente vai ver lá no capítulo 25, verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele vai separar ali, como o texto bíblico diz, as ovelhas dos cabritos. Né? Mas eu acho que eu não respondi o versículo que você perguntou, ou respondi. Bom, o versículo que eu perguntei foi a respeito do versículo 30, de fato, Jesus vindo nas nuvens. Como é que se interpreta isso? A figura dele, se a gente deve interpretar simbologicamente, se é uma linguagem apocalíptica. Como é que a gente interpreta esse verso? A maioria dos autores que entendem que essa profecia acerca da destruição de Jerusalém traz consigo, juntamente, elementos da profecia da vinda final de Cristo, apontam para o fato de que a linguagem do verso 30 é uma linguagem muito elevada, muito majestosa, e não poderia ser a referência de Cristo vindo em juízo contra Jerusalém, mas deveria ser uma referência
da vinda de Cristo no final da história, porque aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Eles dizem que essa vinda de Cristo sobre as nuvens, evidentemente, é uma vinda escatológica final, é a vinda escatológica final. Quando, na verdade, essa linguagem é uma linguagem muito corriqueira no Antigo Testamento. É uma linguagem comum aos profetas hebreus justamente para falar do juízo de Deus sobre determinada nação. Quando uma nação era julgada por Deus, a imagem natural era de Yahvé vindo sobre as nuvens contra ela. Aqui, no caso, é Jesus, o seu filho, vindo sobre as nuvens contra Jerusalém. E, embora muitos textos bíblicos pudessem ser usados em favor dessa interpretação, eu vou compartilhar com os nossos amigos apenas o capítulo 19, verso 1 de Isaías, que é um juízo contra o Egito. E a linguagem é muito semelhante. No capítulo 19 de Isaías, verso 1, o texto bíblico vai dizer: sentença contra o Egito. Aqui nós já vemos que é um juízo contra uma nação, né? A mesma perspectiva que eu entendo que era a perspectiva de Jesus no sermão escatológico. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Ou seja, o Egito está sendo julgado e a linguagem é de Deus vindo sobre as nuvens contra o Egito. Jesus é um profeta hebreu. Tá bom, ele é mais que um profeta, mas ele é profeta, sacerdote e rei. E como profeta ele lança mão da linguagem profética para falar do juízo contra Jerusalém, a imagem de Deus na pessoa do seu filho vindo sobre as nuvens para julgar essa nação. Excelente. Então, o texto, a figura que Jesus usa, a linguagem que ele usa é uma linguagem de fato apocalíptica, deve ser interpretada não literalmente, mas como nós vimos aqui em Isaías, Jesus vem, Deus vem em uma nuvem ligeira e em juízo contra o Egito, é uma linguagem de juízo. Olhando para textos assim, que muitas vezes é normal que a grande maioria dos intérpretes, o senso comum no meio dos evangélicos, quando leem esse texto, eles entendem automaticamente que fala a respeito da vinda de Jesus física, de fato, Jesus vindo nas nuvens. Essa é a posição mais comum no meio teológico, principalmente nas igrejas brasileiras. E quando a gente se depara com esse tipo de interpretação diferente do comum, ela nos faz pensar, poxa, mas se esse texto não está falando da vinda de Jesus, existem outros textos que falam a respeito da vinda de Jesus? Quais textos bíblicos falam de fato a respeito da vinda física de Jesus, da parousia dele, e até os preteristas parciais de um nível maior, como você disse, que interpreta todo o capítulo 25 até como parte do juízo do ano 70, eles parecem que vão até ainda mais fundo, vão lá para 2 Tessalonicenses, quando fala do anticristo, que apareceria, e interpretam esses textos como sendo menção ainda da vinda de juízo e não da vinda física, de fato, para a consumação de todas as coisas. Quais textos bíblicos, então, falam a respeito da vinda de Jesus, de fato, para a consumação de todas as coisas? Legal, boa pergunta, Danilo. Adotando a postura que eu adoto de dividir o sermão escatológico, para mim é muito evidente que, ainda mais eu que tenho uma mente assim muito sistemática para pensar, o sermão dividido em dois bate com a pergunta dos discípulos dividido em dois e casa até em termos de analogia, né? Primeiro o juízo contra Jerusalém, depois o juízo contra todas as nações. Mas eu entendo que o verso 31 do capítulo 25 fala com clareza da vinda de Jesus para consumar a história, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Aqui não seria a vinda em juízo, seria a vinda para julgar as nações, a semelhança da forma como ele julgou Jerusalém, só que agora é um juízo final, né? Você vai encontrar diversas passagens outras, mas eu posso citar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo vai falar
da vinda de Cristo, né? E eu vou ler aqui só um trechinho para os irmãos, né? Na verdade, é o finalzinho do capítulo 4 e o capítulo 5. No final do capítulo 4, o apóstolo Paulo conforta as pessoas que tinham perdido seus familiares antes da vinda do Senhor, né? E ele diz no verso 15 e 16 o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Isso aqui é uma referência à vinda final, à parousia, tá? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é referência à parousia. No capítulo 5, Paulo, continua falando desse evento. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, nós temos também, nos versos 28, a seguinte afirmação: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É uma referência ao dia escatológico da ressurreição, quando da vinda do Senhor Jesus, que irá julgar estes mortos ressuscitados. Então você tem o Apocalipse mesmo, no capítulo 20, você tem, a partir do versículo 11, o grande trono branco, e aí você tem o livro da vida e os mortos sendo julgados conforme a sua obra. É uma expressão do juízo final, né? Juízo que se alinha àquele que eu mencionei do capítulo 25, verso 31 de Mateus, onde o Senhor Jesus irá separar as ovelhas dos cabritos. Então nós temos diversas referências ao juízo final, diversas referências, como nós vimos tanto em Mateus 25 como em 1 Tessalonicenses 4, a vinda de Jesus para consumar a história, a parousia. Muito boa e esclarecedora essa resposta. Nós sabemos, pelas respostas que você deu, que, então, de fato, há textos claros que falam a respeito da parousia, e há textos que falam, mas o texto de Mateus 24 até os versículos 36, 34, 35, por ali, vão falar a respeito não da parousia, mas de uma vinda em juízo para julgar Jerusalém, e foi o que aconteceu por volta ali do ano 70. Esse foi um evento histórico que hoje para nós está no pretérito, está no passado. Essa interpretação preterista das coisas, da escatologia, ela afeta de alguma forma, ou também torna um pouco diferente a interpretação do milênio, da grande tribulação, do anticristo e do arrebatamento, onde ficam essas coisas, esses itens, numa interpretação preterista? Então, Danilo, o preterismo ele não é uma escola escatológica, ele é um método interpretativo, é uma ferramenta hermenêutica, né? De maneira que você vai ter amilenistas, que são preteristas, como J. Adams, você tem pós-milenistas, em sua maioria, os preteristas são pós-milenistas, em sua maioria, mas você vai ter pós-milenistas preteristas, e você vai ter, por exemplo, grandes pré-milenistas históricos que interpretaram a maioria do sermão de Jesus em Mateus como sendo referente à destruição de Jerusalém no ano 70. Então, não há uma relação causal entre ser preterista e ter que adotar uma visão
escatológica relacionada ao milênio, o pós-milenismo, ou amilenismo, ou pré-milenismo. Não há essa relação lógica causal. Mas, via de regra, os preteristas parciais, eles têm uma visão otimista do futuro. E isso se enquadra mais numa perspectiva pós-milenista. Por que ele tem uma visão otimista do futuro? Porque a grande tribulação, que, na verdade, seria, então, a guerra judaico-romana, porque a grande tribulação, que, na verdade, seria o período de 3 anos e meio da guerra judaico-romana, que culminou em 70, com a destruição do templo, em agosto do ano 70, na verdade, ficou para trás. A grande tribulação ficou para trás. E, geralmente, as visões pessimistas, escatológicas, são pessimistas porque entendem que, na ponta da história, no final da história, tem que haver uma grande tribulação sem precedentes na história mundial. Quando nós entendemos que esse evento já ocorreu, você abre espaço para uma visão mais otimista de mundo. Então, você vai encontrar muitos preteristas tendendo ao pós-milenarismo. Né? Tendendo ao pós-milenarismo, entendendo, inclusive, que figuras como a besta são figuras escatológicas que ficaram para trás. Por exemplo, Nero como a besta apocalíptica do capítulo 13, o número 666, né? Ali você tem a primeira besta e a segunda besta, que emerge do mar, representa o Império Romano, a cabeça que é cortada seria Nero, e a besta rediviva seria, depois da morte de Nero e da oscilação do Império Romano, seria o momento em que Roma consegue se reerguer após o frágil reinado dos aspirantes Galba, Otto e Vitélio. Né? E tem a besta que emerge da terra, que faz sinais, prodígios, tem todos os elementos religiosos, na verdade, seria a liderança religiosa de Jerusalém, que, em conluio com Roma, persegue os cristãos. Você tem essas figuras já traçadas, a besta como sendo a figura em especial. Aliás, vamos dizer assim, de maneira coletiva o Império Romano, de maneira personificada o Imperador Nero. Né? Então você já teria como interpretar isso dessa forma, liberando o futuro para uma visão mais otimista. Bom, certo. É muito comum que nesse tempo que a gente está vivendo de coronavírus, Covid-19, sei lá como é a melhor forma de se chamar, mas é muito comum que pessoas falem, nossa, veja como está de fato próximo da vinda de Jesus, esses são sinais da vinda de Jesus, o mundo está piorando, e provavelmente mais frequentemente as coisas vão piorar ainda mais, essas epidemias serão mais frequentes, e o mundo está piorando porque Jesus de fato está voltando. Mas então, de acordo com a interpretação preterista, tudo isso, esses eventos que têm acontecido, ruins, que são para nós, parecem evidências de que a história está piorando, não devem ser interpretados como, de fato, sinais da vinda de Jesus, até porque tudo isso, essas coisas já se cumpriram, como até a grande tribulação, a vinda de um homem que personifica talvez o anticristo, e coisas do tipo, já aconteceram no passado, e por isso nós devemos rejeitar o tipo de interpretação que olha coisas ruins acontecendo na história atualmente e entendem que são sinais da vinda de Jesus, correto? Não é eu volto a dizer que não é uma relação de causa e consequência. Né? Existem preteristas que vão ter uma visão não tão otimista do futuro, mas, via de regra, os preteristas são mais otimistas, sim, em relação ao futuro. Quanto às coisas que foram anunciadas, inclusive as pestes, né, que está no Sermão Escatológico de Jesus, é bom lembrar que, como nós vimos, até o versículo 34 do capítulo 24, eram coisas que aconteceriam ainda àquela geração. E, enfim, no final da Idade Média, a peste negra dizimou quase metade da Europa. A gente, no século passado, teve a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós já tivemos a gripe suína, a gripe aviária,
uma série de outras pandemias ou epidemias que não necessariamente foram sinais não necessariamente não, que não foram sinais do retorno final de Jesus. Bem como outros elementos, guerras, nações se levantando contra nações. Jesus estava falando de sinais dentro daquela geração que apontavam para a sua vinda em juízo. Jesus não estava falando de qualquer evento histórico como apontando, porque então Cristo teria que ter vindo já na Idade Média, no período antigo, onde havia guerra, havia epidemia. Eu abri aqui no Salmo 91. Olha o que o Salmo 91 fala nos versos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, que não serás atingido. O salmista aqui está fazendo uma oração de pedido de refúgio e socorro a Deus em meio à pestilência, né? Ele fala de peste perniciosa, ele fala de terror noturno, de peste que se propaga nas trevas e de mortandade que assola ao meio-dia. Não é nada novo, não é algo sem precedente na história que está acontecendo. Não é. Excelente. Então, de fato, essas coisas, na visão de uma milenista otimista, que não parte para o lado do pós-milenismo, elas acompanham a história, de fato, mas não definem a história como dizer que a história vai piorar, de fato, e esses aí são eventos que vão só piorar, mas não, eles fazem parte da história e acontecerão, e virão, e voltarão, como uma onda que sobe, desce, coisa do tipo. Isso é correto? Com a minha crença particular, que essa onda que sobe e desce, antes de Cristo vir, ela vai ter uma subida aí, onde o evangelho vai alcançar, de fato, corações no mundo inteiro, e isso vai surtir um efeito muito positivo na população mundial, em todas as sociedades. Certo, entendido. Há alguns teólogos, eu já vi o reverendo Leandro Lima, que é um estudioso da escatologia, falando a respeito de segundo cumprimento, de cumprimentos embrionários que aconteceram no ano 70, como dizendo que esses eventos, de fato, de Mateus 24, tinham, sim, um cumprimento histórico que aconteceu imediato ali, perto, naquela geração, mas que funcionaram apenas como um embrião para eventos futuros que se cumpririam da mesma forma, só que em maiores proporções. Há esses que entendem que há um segundo cumprimento, um duplo cumprimento. Esses vão também usar alguns textos, como, por exemplo, o texto de Isaías, que profetiza a respeito da vinda do menino Jesus, nascendo de um nascimento virginal. Eles vão dizer, houve um cumprimento lá em Isaías, porque foi um sinal para o rei Acaz, mas houve também um cumprimento futuro em Jesus Cristo, com maiores proporções, sendo de fato de uma virgem, que esta era Maria. Então, há espaço, isso é possível dentro de uma... Eu posso me denominar preterista e mesmo assim ainda crer que há esses eventos que aconteceram historicamente no passado, se cumprirão em proporções maiores no futuro? Então, Danilo, poder pode. Eu só acho que não é coerente com a própria visão reformada. E eu vou explicar por quê. Primeiro, reverendo Leandro Lima, grandioso expositor da Bíblia, pessoa que eu admiro demais e bebo fartamente das suas explicações, dos seus ensinos, mas ele segue a ideia do paralelismo progressivo, que é advogada pelo Anthony Rockman, pelo William Hendrickson, pelo Simon Kistemaker, e por aí vai. Qual é essa visão escatológica? Como se interpreta esse sermão a partir dessa visão? Não se divide o sermão didaticamente, e Jesus era um mestre por excelência, didático ele era, dividindo o sermão em duas respostas feitas a duas perguntas, duas respostas dirigidas a duas perguntas.
entendem que o sermão todo está embaralhado com elementos relacionados tanto à queda de Jerusalém quanto à vinda final de Jesus. Isso porque existem elementos muito parecidos dentro da visão deles, muitas questões que rodeavam a destruição de Jerusalém, que eram muito semelhantes ao juízo final, que rodeariam a época do juízo final também. Então, era uma forma de olhar através da destruição de Jerusalém, por causa da transparência da destruição de Jerusalém, conseguir enxergar a vinda final de Jesus. Nós temos um problema dentro dessa questão. Primeiro, Jesus foi muito claro, até o verso 34. Ele disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo aconteceria àquela geração. Isso já encerra o assunto. Segundo, se a pessoa toma ou essa visão do embaralhamento, se ela toma essa visão do embaralhamento, você perde um pouco a objetividade do texto. Fica difícil um certo discernimento. Se você apela para o que o irmão mesmo mencionou, o texto de Isaías, né, que na hermenêutica nós chamamos de sensus plenior, né, o texto ele tem um cumprimento inicial e próximo e um cumprimento final distante. Né? Você entra num problema crítico em relação à tradição reformada e à hermenêutica reformada. Por que eu digo isso? Porque quando nós aceitamos o uso do sensus plenior na interpretação da Bíblia, nós entendemos que não somos nós que devemos estabelecer o que vai ter um segundo cumprimento ou não. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele pôde afirmar que o texto de Isaías teve um cumprimento final. O texto de Mateus foi escrito, mas eu não sou um autor inspirado do Novo Testamento para me aventurar a afirmar que há uma segunda interpretação desse texto. Mateus podia fazer isso porque Mateus era um comentarista inspirado do Antigo Testamento. Eu não sou um comentarista inspirado do Novo Testamento. O máximo que eu peço ao Espírito é que ilumine a minha mente para entender. Mas eu não posso fazer esse tipo de afirmação categórica que há um segundo cumprimento. E a partir do momento em que nós nos apegamos ao sola escritura, à suficiência da escritura, eu não posso atribuir a ela um sentido que ela não afirma ter. E o texto não afirma ter um sentido no qual um cumprimento futuro deva ser esperado. Então, somente os autores inspirados, aqueles que comentaram os textos do Antigo Testamento e têm os seus comentários nas Escrituras, nos livros inspirados, só eles tiveram essa autoridade de dizer, de comentar desse jeito os textos do Antigo Testamento, como o texto que eu mencionei do nascimento virginal de Jesus, e dar um segundo sentido para ele. E nós não podemos dar esse segundo sentido para outros textos, porque não somos autores inspirados, correto? Exato. Certo. Então vamos para a nossa próxima pergunta, caminhando aqui para o fim. O livro de Apocalipse, também nós ficamos aqui gastando bastante tempo em Mateus 24, mas como fica o livro de Apocalipse diante dessa visão preterista? Ele se cumpriu todo, ele não se cumpriu, ele cumpriu só em parte. Como que a definição de uma data para o livro de Apocalipse, para a escrita do livro de Apocalipse, quando ele foi escrito, pode influenciar na minha interpretação? Ok. Primeiro, a gente, naturalmente, antes de recorrer a qualquer evidência externa, a gente tem que olhar o livro do Apocalipse dentro das suas evidências internas e buscar datá-lo. Né? Presta atenção comigo, Danilo. Os 3 primeiros versos do Apocalipse, eles trazem indicadores temporais de que o que João está ali escrevendo irá se cumprir num tempo muito próximo. Né? Ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
acontecer, em breve, né? E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você tem em breve e o tempo está próximo. Você tem que localizar o livro de João, o Apocalipse de João, ou na década de 60 ou na década de 90. Por que tem que ser em uma dessas décadas? Porque o livro foi escrito num momento de intensa perseguição. Tá? No verso 9, João diz que está exilado na ilha de Pátios, e ele diz que está lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Havia uma perseguição. No capítulo 6, verso 9, nós temos a imagem de santos, de mártires embaixo do altar, clamando ao Senhor, pedindo vingança ao Senhor em relação aos seus algozes. No capítulo 20 do Apocalipse, independentemente se a pessoa é pré-milenista, é amilenista ou pós-milenista, ou seja qual for a corrente escatológica dela, você tem uma imagem de santos decapitados, né, das almas desses santos decapitados, reinando e vivendo com Cristo. Santos foram decapitados. O livro foi escrito durante um momento de perseguição. E aí você tem duas datas. Você tem na década de 60 e na década de 90. O tema do livro está no verso 7. Veja bem. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O tema do livro é a vinda de Jesus sobre as nuvens. Ponto. Você, se optar pela data de Domiciano na década de 90, esse livro só pode estar se referindo à vinda de Jesus no final dos tempos para consumar a história. Não se enquadra na perspectiva temporal dos 3 primeiros versículos, que diz que essas coisas devem acontecer em breve e diz que o tempo está próximo. Agora, se você recua a datação para a época neroniana, faz sentido se você entender que o verso 7 tem a mesma perspectiva do verso 30 do sermão escatológico. A vinda de Jesus sobre as nuvens é uma vinda em juízo contra Jerusalém. Faz muito mais sentido, porque você vai ver aqui que até os que o transpassaram, até aqueles que crucificaram Jesus, testemunhariam esse fato. É sinal de que eles ainda estariam vivos. E fala, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Algumas pessoas pensam que aqui são todos os povos da terra, mas as tribos da terra aqui é uma referência às tribos da terra da Palestina, as tribos judaicas, as tribos israelitas, perdão. Então, é um lamento das tribos do povo de Israel chorando a destruição da cidade querida. Então, você tem aqui, evidentemente, uma nota temática do livro. O tema do livro é a vinda de Jesus sobre as nuvens para julgar Jerusalém. E aí faz sentido porque você coloca lá no meado da década de 60 e o cumprimento desse juízo é no ano 70. Faz muito mais sentido você falar as coisas que em breve devem acontecer e falar que o tempo está próximo, se você tem em vista aí 5 anos de diferença entre a profecia e o seu cumprimento, do que você tendo 2000 anos de intervalo entre a profecia e o seu cumprimento, se fôssemos colocar na data de Domiciano. É claro, esse argumento não é o único. Tá? Você vai ter diversos argumentos dentro do texto, inclusive capítulo 13, falando ali do número 666, que quando nós trabalhamos o alfabeto hebraico no seu sistema alfanumérico, onde cada letra tem um correspondente numérico, você vai ver que a expressão Nero Kaiser, Nero César, ela soma 666. Outras evidências, como no capítulo 11, quando João é ordenado a João medir o templo, a ideia de que o templo ainda estava de pé. Quando se fala dos 1260 dias em que os gentios pisariam a cidade santa, destruiriam o templo de Jerusalém, foi o tempo exato da guerra judaico-romana. Então você tem uma série de evidências que apontam para a datação na época de Nero, antes da destruição do templo, e essas evidências corroboram que o tema principal do Apocalipse é o juízo de Jerusalém, a destruição do templo, o divórcio
entre Deus e Israel e o consequente novo casamento com a igreja, que seria as bodas do Cordeiro, que aí essa igreja é composta do Israel étnico remanescente, fiel, né? Os judeus crentes e os gentios que creem em Cristo. Né? Esse texto, então, do Apocalipse teria o seu cumprimento pretérito até o capítulo 19. O capítulo 20, no meu entendimento, faz referência à atual era, a era da igreja, e o capítulo 21 e 22 é uma referência, sim, àquilo que se segue a consumação da história, à eternidade escatológica. Então, a definir uma data para a escrita do livro de Apocalipse interfere totalmente na nossa interpretação bíblica, do livro de Apocalipse. Se eu entender que foi escrito antes do ano 70, faz todo sentido entender que se faz de fato referência a acontecimentos do ano 70, e se eu entender que foi escrito depois do ano 70, perto do ano 90, como alguns teólogos ensinam, então a minha interpretação vai ser totalmente diferente e aí tende mais para o futurismo, correto? Exato. Geralmente os que defendem a década de 90 ou têm uma concepção totalmente futurista ou uma concepção idealista do Apocalipse, entendendo que ele não é uma profecia acerca de eventos históricos, mas ele traz princípios da batalha entre o bem e o mal que se desenrola na história. Né? Só que o texto diz que é uma profecia. Né? O texto é muito claro, falando as palavras da profecia e diz que elas se cumpririam em breve. Correto. Então, nós temos indicadores no próprio texto que mostram ou que deixam claro que o texto foi escrito para acontecimentos que aconteceriam em breve. Bom, terminando essa sequência de perguntas, nós temos mais duas perguntas finais para a gente encerrar esse bate-papo teológico. A primeira pergunta é de um dos seguidores da página Cristão Reformado, que é o Matheus Fonseca, de Cabo Frio, aí do Rio de Janeiro, perto de você. Não sei se Cabo Frio é tão perto assim, mas a pergunta dele é a seguinte, é um pouco longa, mas é bem elaborada e muito inteligente. Ele quer saber o seguinte, ele diz: não há dúvidas de que as cenas que aparecem em Mateus 16, 27 e Mateus 25, 31 retratam um evento judicial associado à parousia do Senhor. Ele vem com os seus anjos e julga cada um segundo as suas obras. Isso ocorre quando ele se assenta em seu trono de glória, isto é, na sua parousia. A cena do dia do julgamento e dos anjos é semelhantemente encontrada na explicação da parábola da colheita em Mateus 13, do 36 ao 46. Nesta cena encontramos outro elemento associado ao dia do julgamento, o fim da era. Esses três elementos, o julgamento, a vinda do Senhor e o fim da era, estão totalmente ligados. Todos eles ocorrem na parousia de Jesus, no qual ele ensinou que alguns estariam vivos para ver. Mateus 16, 28 e Mateus 24, 34, que já lemos. Sendo assim, por que alguns preteristas insistem em separar o sermão escatológico de Jesus quando há uma unidade entre todos estes aspectos? Matheus Fonseca, provavelmente, pelo que nos pergunta, tem uma posição mais elevada, um nível maior de preterismo na sua concepção, e quer saber por que se há essa ligação entre os elementos, por que ainda insistem em separar o sermão escatológico. A pergunta dele é muito bem elaborada. Eu acho que acabou ficando evidente aqui no nosso bate-papo que existe algumas diferenças da primeira parte do sermão e da segunda parte do sermão que dão conta de que Jesus está falando de dois aspectos diferentes, não do mesmo evento. Pelo que eu entendi, o Mateus entende que todo o capítulo 24 e 25 faz referência à destruição de Jerusalém. Você entendeu a mesma coisa, David? Ok. Então, vamos lá. Motivos pelos quais eu entendo que a separação é inevitável. Primeiro, versículo 34 diz que todos esses eventos, até ali, os que Jesus falou até ali naquele momento, aconteceriam naquela geração.
No verso 36, Jesus não sabe responder o dia e a hora da sua vinda. No verso 34, Jesus utiliza um pronome de proximidade, pronome demonstrativo. No verso 36, nós temos aqui um pronome de distanciamento. Quando nós vamos para o capítulo 25, nós temos um outro problema. No verso 32, fala do julgamento de todas as nações. Só que todas as nações não foram julgadas no ano 70. No ano 70, nós temos o julgamento de Jerusalém. E ainda que outras nações pudessem estar envolvidas, nós não temos aqui todas as nações. E logo esse texto não faz sentido para mim entender como uma referência ao ano 70. Ainda relacionado ao capítulo 24 e 25, a gente pode olhar, por exemplo, para a parábola do bom servo e do servo mau, né? Nós temos no verso 48 do capítulo 24 a seguinte afirmação: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeiro, a imagem do choro e do ranger de dentes é evidente que é uma imagem do inferno. Então, é uma evidência de que Jesus está falando aqui da consumação e do juízo final. Segundo, no verso 48 que eu li, diz, meu Senhor demora-se. Então, isso casa com a ideia de que nós temos em vista, na segunda parte do sermão, um evento distante, um evento futuro, e não o mesmo evento relacionado à destruição de Jerusalém, que era um evento que aconteceria ainda naquela geração. No capítulo 25, na parábola das 10 virgens, no verso 5, nós temos outra expressão que dá conta da demora desta vinda, e tardando o noivo. Evidentemente, Jesus tem em vista nessa segunda parte do sermão, mais uma vez, um evento distante e não um evento que aconteceria naquela geração. E, por fim, na parábola dos talentos, nós temos novamente, no versículo 19 do capítulo 25, outra expressão de que haveria uma demora para este evento. O texto diz, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos. O senhor daqueles servos na parábola, naturalmente, é uma imagem do Senhor Jesus. O texto diz que isso aconteceu depois de muito tempo, o que é evidência de que nessa segunda parte do sermão, Jesus está falando de algo distante, algo que aconteceria num futuro distante e não num futuro próximo naquela geração. Por esses motivos, pela questão temporal, pelo uso dos pronomes, pelo uso escatológico da expressão ranger de dentes, pelas expressões de demora, meu senhor demora-se, tardando o noivo, e depois de muito tempo, eu entendo que exegeticamente é impossível não separar o sermão como sendo a resposta de Jesus, as duas respostas de Jesus feitas as duas perguntas, quando seria a destruição do templo e que sinal haveria da vinda e da consumação do século, que possivelmente os discípulos imaginavam que aconteceria junto com a destruição do templo, e Jesus os corrige, colocando esse evento como algo bem mais distante. Então, há indicadores, de fato, em todos os textos, embora textos que falam da parousia e textos que falam dessa vinda de juízo sejam muito parecidos, há indicadores neles, claros, que nos mostram, que indicam que são textos, eventos distintos e diferentes. Nós temos a segunda... Claro que são eventos que guardam similaridades. Como eu disse, a destruição de Jerusalém é um evento escatológico porque aponta para o juízo final. Certo. Nós temos a segunda pergunta, que é a do pastor Antônio Neto, que é professor lá da Escola Teológica Charles Spurgeon e pastor da Igreja Batista Regular nos Bancários. Ele provavelmente quis tirar o seu couro um pouquinho aqui e fez uma pergunta para você. A pergunta dele é isso aí. Ele logo estará conosco também numa entrevista, talvez sobre dispensacionalismo progressivo ou talvez sobre pregação, sobre sermões e coisas do tipo. A pergunta dele é a seguinte: durante todo o livro de Mateus, a vinda do Messias é descrita como a chegada do juízo sobre os homens, do reino eterno e glorioso
do assentar-se em um trono para separar o joio do trigo, como o ajuntamento de todos os escolhidos. Por qual razão, em Mateus 24, a vinda de Jesus é secreta? E como evitar a conclusão de que é a sua crença preterista que está forçando isso no texto? Eu vou começar respondendo a última pergunta dele. Como evitar a conclusão de que eu estou forçando ao texto, impondo a minha visão do texto? Talvez pelos motivos que eu já tenha mencionado quando respondi ao Mateus. Quando falo dessa vinda em juízo, na linguagem, inclusive, bastante dispensacionalista do pastor Antônio Neto, né, essa vinda secreta, que não é um arrebatamento secreto, né, mas quando eu falo disso, é porque justamente eu sou levado pelo texto, por motivos exegéticos, a adotar a ideia de que essa vinda aconteceu em 70, pelo menos na primeira parte do sermão. Nós temos o pronome de proximidade, nós temos a expressão esta geração, delimitando um período, tá? E aí você tem depois outros elementos que demonstram que o sermão deve ser dividido porque já evocam um distanciamento. Tá? Quando o pastor Antônio Neto ele fala de que a vinda de Jesus, o seu reino, tudo isso, ele fala da vinda do Messias, fala de um reino glorioso, fala do assentar-se para separar o joio do trigo. A gente sabe que essa separação acontecerá no final dos tempos. O próprio Senhor Jesus diz aos seus discípulos, pelo amor de Deus, não façam isso, porque vocês podem, ao tentar jogar o joio no fogo, jogar um trigo junto. Então ele coloca isso como uma questão do juízo final, que os seus anjos, então, sob suas ordens, separarão o joio do trigo. Né? Mas a vinda de Jesus, a vinda do Messias e o juízo que vem com ele, já é evidente no fato de que o reino é presente, esse reino glorioso que ele fala, não é só um reino futuro. Né? Nós temos, evidentemente, aspectos futuros vamos dizer, da plenitude desse reino, mas o Senhor Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus, é uma realidade presente. Logo, esse juízo que acompanha a vinda do Messias e a chegada do reino se manifesta a Jerusalém, a liderança de Jerusalém se manifesta ao povo judeu, porque esse povo rejeita o seu Messias. Você vai ver, por exemplo, em Lucas 17, quando Jesus vai falar do reino, quando 17:20, se eu não me engano, eu vou dar uma olhadinha aqui. Veja bem, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí, olha o que o texto diz, quando continuar, seguir dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem o cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ele coloca esse juízo como consequência da rejeição daquela geração na qual ele viveu. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E aí ele vai prosseguir depois, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens, aí ele vai dar uma série de outras afirmações aqui, mas que demonstram que, em algum sentido, há uma relação, sim, da vinda do Messias, do seu juízo presentemente contra Jerusalém e do estabelecimento do reino. Porque, presta atenção, Danilo, para que isso fique muito claro para quem estiver acompanhando a gente. Né? O Messias vem, o rei vem. Onde está o rei, está o reino. O reino tem a sua realidade presente, a sua realidade futura. Mas quando esse rei é rejeitado,
a autoridade desse reino ela é colocada em xeque. Então, é necessário então que aqueles que o rejeitam sejam expostos como foram, para que este reino então se mostre de maneira mais ampla. Esse evento do ano de 70, ele, na verdade, acaba consumando a chegada do reino. O reino chega com Jesus, mas a gente tem que entender que esse período, desde a vinda de Jesus até a destruição de Jerusalém, é uma sobreposição entre duas eras. Você já iniciou a nova era, mas você ainda não terminou a era antiga enquanto o templo não foi destruído. Isso por quê? Porque o velho sistema de culto judaico ainda estava funcionando. Os sacrifícios, toda a rotina do culto, do culto judaico. Então, para que então o reino de Cristo pudesse se manifestar de maneira em que as pessoas percebessem que o culto a Deus não dependia de nenhuma formalidade externa, o Templo de Jerusalém teve que ser destruído. E aí sim nós podemos olhar para isso que Jesus falou, uma realidade onde não se pode dizer, não, o reino está aqui ou acolá, ou o Templo de Jerusalém é a casa de Deus, não, o reino está dentro de nós. Então, respondida aí a pergunta do pastor Antônio Neto, para encerrarmos, eu gostaria que você pudesse sugerir para nós, para todos os ouvintes que ouviram, que nos acompanharam e querem saber mais a respeito desses assuntos, querem se aprofundar, querem ler autores que defendem essas posições. Você consegue nos recomendar alguns autores que escreveram livros em português, tiveram seus livros traduzidos, ou autores brasileiros que escreveram sobre esses temas, e que podem nos ajudar aí no aprofundamento desse tema e a conhecer melhor a posição preterista? Posso sim, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns livros, eu espero que ajude os irmãos. O primeiro livro preterista que eu li foi do R.C. Sproul, Os Últimos Dias Segundo Jesus. É um dos autores que eu mais gosto. Senti a sua morte porque ele foi o autor que me fez amar teologia. Né? E esse texto aqui é um texto muito interessante. Os últimos dias, segundo Jesus, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aqui ele vai expor uma visão preterista parcial, fundamentado nos textos do Kenneth Gentry. Né? Também, nos textos do Kenneth Gentry. Esse texto aqui é um pequeno comentário sobre o sermão escatológico de Jesus, do Gary DeMar. Aqui ele defende que todo o sermão escatológico de Jesus tem cumprimento no ano 70. É um texto muito bem escrito, publicado pela editora Monergia. Nós temos um texto aqui, um estudo da esperança pós-milenarista, Teu é o Rei. É um texto editado pelo Kenneth Gentry, mas que tem vários autores, tá? E embora ele trate mais do pós-milenarismo aqui, alguns textos demonstram claramente a visão preterista parcial também. Tem um livro, esse aqui, ele parece que não está editado atualmente, está esgotado, mas é muito interessante. Você tem aqui 4 leituras do Apocalipse, as interpretações do Apocalipse, 4 pontos de vista. O ponto de vista preterista é exposto pelo Kenneth Gentry, o idealista pelo Sam Hamstra Jr., o dispensacionalismo progressivo é o Marvin Page, e o Robert Thomas defende aqui o dispensacionalismo clássico. Tá? Temos ainda o pequeno comentáriozinho sobre o Apocalipse do Kenneth Gentry, o Apocalipse para leigos. Você pode entender a profecia bíblica, também da monergismo. Temos esse livro do Henrique Schmidt. Ele não pertence à tradição reformada, a formação dele teológica é luterana. Ele é formado por uma, se eu não me engano, pela... eu esqueci o nome da... Não é a faculdade luterana, não. Aqui não está, mas a formação dele é luterana, embora ele hoje não seja de uma linha histórica tradicional. Ele pertence a uma igreja neopentecostal, salvo engano. Ele comentou qualquer coisa, mas é uma apresentação
escatológica bem feita. Aqui o nome do livro é Escatologia Apostólica, do Luiz Henrique Schmidt. Tá? Nós temos ainda esse livro aqui, Escatologia Vitoriosa, tá? Que também é escrito por autores não da linha reformada, mas é uma visão preterista parcial. O subtítulo do livro, vale a pena, é de Harold Eberle e Martin Trench. Tá? E, por fim, este livro que eu recomendo entusiasticamente, A Esperança do Evangelho, do Vic Reason, tá? Um teólogo metodista, inclusive arminiano. Você vê poucos teólogos arminianos defendendo hoje em dia uma escatologia pós-milenarista, preterista parcial, mas existe uma longa tradição wesleyana em defesa dessa linha pós-milenarista e preterista parcial. O livro é A Esperança do Evangelho, do Vic Reason, da editora Sal Cultural, do meu amigo Eduardo Vasconcelos, que é o editor. Acho que é uma leitura que vai também ajudar bastante. Tá? Esses são... e esquecendo isso aqui, é porque eu tenho dificuldade em ler em computador, em tablet, mas esse livro foi disponibilizado gratuitamente pela editora Monergismo. Tá? É um PDF lícito. Okay? Pós-milenarismo para leigos, do Kenneth Gentry, e aqui tem capítulos sobre a Grande Tribulação, sobre Mateus 24, em que ele aborda de maneira preterista. Esse livro aqui não é de um preterista parcial pós-milenarista. A visão do autor é um amilenismo otimista, mas ele entende que muitos dos eventos escatológicos tiveram realmente pelo menos um primeiro cumprimento aí no ano 70, e eu acho que é uma leitura muito válida, A Promessa do Futuro, do Cornelius Vennemann. Tá? Então, fica a indicação desses livros aí para os irmãos. E, para fechar, esse livro ele também não é uma defesa do preterismo parcial, embora o autor afirme que entenda que a destruição de Jerusalém, na verdade, a grande tribulação da qual Jesus fez referência é a destruição de Jerusalém, mas ele tem outros aspectos mais futuristas, como, por exemplo, ele crê no milênio pós-milenista, né, um milênio espiritual que é alcançado por meio da pregação do Evangelho, mas ele crê que o texto de 2 Tessalonicenses 2 se casa com aquele momento final do Apocalipse 20, onde Satanás é solto, e isso seria depois do mundo ser cristianizado. Então ele tem alguns pontos para ele que são futuristas, outros que são preteristas, mas é uma boa introdução ao pós-milenismo, A Vitória do Reino de Cristo, do John Jefferson Davis, também da Monergismo. Acho que o Felipe Sabino vai ficar muito satisfeito aí com a propaganda que eu estou fazendo dos livros dele, mas são excelentes livros, tanto quanto é o livro do meu amigo Eduardo aqui, A Esperança do Evangelho, o livro do Vic Reason também, um pós-milenista, preterista parcial de tradição wesleyana. Tá certo, então estivemos aí com Tiago Titilo nos respondendo a várias perguntas. Peço a todos os que nos acompanharam que compartilhem os vídeos com quem você sabe que gosta de estudar teologia, que quer aprender mais, que quer conhecer pontos e escolas escatológicas e escolas interpretativas sobre escatologia. E não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, Cristão Reformado. Não se esqueçam de dar o seu like no nosso vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho, para que vocês recebam sempre notificações dos novos debates, bate-papos teológicos e das nossas próximas entrevistas. Tenham uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.